pessoal, estamos aqui começando a nossa trajetória da disciplina de álgebra linear. Então, eu desejo a vocês boas-vindas e espero que a gente possa aprender bastante nesse tempo e superar os desafios que sempre surgem, né? Então, todo o caminho que a gente escolhe, cada disciplina, é sempre um desafio novo. Então, eu espero que a gente possa caminhar juntos e aprender bastante. Bom, meu nome é Carlos Antônio e nós vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre sistemas de equações lineares. Eu acredito que muitos de vocês já viram sobre esse assunto lá no ensino médio, né? Mas se não viu também não se preocupe, porque nós vamos iniciar esse assunto do zero, ok? Então nós vamos começar a construir esse conceito de sistemas lineares a partir de um problema que eu trouxe aqui para apresentar para vocês. Então vamos lá. A gente tem aqui um probleminha de um agricultor que deseja plantar tomate, cenoura e cebola. E ele gasta R$ 3 para plantar tomate. Ele gasta R$ 3 no metro quadrado. Ele gasta R$ 4 para plantar 1 metro quadrado de cebola e R$ 2 para plantar 1 metro quadrado de cenoura. E o lucro líquido que ele tem em média para cada um desses plantios que ele faz, ele lucra mais ou menos aí R$ 1 pelo metro quadrado de tomate, 80 centavos com a cebola e 90 centavos com a cenoura. Agora a gente tem algumas restrições aqui. Esse agricultor ele dispõe de R$ 35 mil para investir no plantio e ele deseja um lucro líquido aí que ele projetou de R$ 9.700. E ele também tem a área disponível de plantio que é de 11 mil metros quadrados. Então, como é que ele pode fazer essa distribuição da plantação para que ele obtenha o resultado esperado? Bom, então, analisando aqui esse problema, a gente pode observar o seguinte, que existem algumas restrições, como eu já tinha mencionado, né, do agricultor, e cada restrição dessa, quando a gente analisa o problema, essa restrição ela vai ser modelada com alguma equação matemática. Nós temos aí as três restrições, que é a disposição de R$ 35 mil para investir, o lucro desejado e a área disponível. Então, cada uma dessas restrições a gente vai procurar modelar com uma equação matemática. Então, se a gente pensar o seguinte, a quantidade de tomate nós vamos chamar de x1, a quantidade de cebola nós vamos chamar de x2 e a quantidade de cenoura nós vamos chamar de x3. Então, lá na nossa primeira restrição, que ele fala do capital, que é de 35 mil, então veja que aqui ele gasta R$ 33, né, com tomate. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, ele gasta R$ 3 para plantar tomate, mais R$ 4 para plantar o metro quadrado de cebola e mais R$ 2 para plantar o metro quadrado de cenoura. E esse gasto, isso tem que ser igual a R$ 35 mil. Então a primeira restrição a gente já modelou aqui com uma equação matemática. E a gente tem também o lucro, que ele gasta, ele tem o lucro médio aí de R$ 1 do tomate, ele lucra 80 centavos aí por 1 metro de cebola e 90 centavos com metro quadrado de cenoura. Então ele deseja aqui um lucro de R$ 9.700. E a outra restrição é a área plantada. Então aqui para cada área plantada, né, a soma das áreas de plantio que ele tem disponível é de 11 mil metros quadrados. Então lembrando que x1 é a quantidade, né, em metros quadrados de tomate, x2 é a área, né, em metros quadrados de cebola e x3 é a quantidade em metros quadrados de plantio de cenoura. Então, dadas essas três restrições, a gente obteve três equações lineares.
E o conjunto dessas três equações é o que a gente chama de sistemas. Então nós temos aqui um sistema de equações lineares. Então essas três equações juntas nos dão um sistema. Por que lineares? Porque todos os termos, as incógnitas x1, x2 e x3, são de primeiro grau. Então nós temos três equações de primeiro grau, que é o que a gente chama de equação linear. Então tá aí o conceito, né? Então a partir de alguns problemas que a gente tem, a gente consegue modelar, né, o nosso problema. Em algumas situações sempre pode aparecer sistemas. E aí agora o que a gente faz? A gente pensa em solução, tá? Mas qual é a área de tomate, cebola e cenoura que ele deve plantar? A gente quer uma solução para ela. Então, querer uma solução agora significa resolver esse sistema. Daí, veja que eu já apresento aqui uma solução. Se esse agricultor plantar 3.000 metros quadrados de tomate, 5.000 metros quadrados de cebola e 3.000 metros quadrados de cenoura. Veja que se a gente for substituir esses valores de x1, x2 e x3, esse conjunto ele forma uma solução para cada uma dessas equações ao mesmo tempo. Então buscar uma solução é buscar um conjunto, né, de elementos x1, x2 e x3 que obedecem a essas equações ao mesmo tempo. Se obedecer uma equação e não for solução de outra, a gente não pode dizer que é uma solução do nosso sistema. Então, para ser solução do sistema, tem que ser solução de todas as equações simultaneamente. Então, daí a gente tem esse conceito de solução de um sistema. Ah, mas aí surgem algumas perguntas, né? Que já deve ter passado na cabeça de vocês. Como essa solução foi encontrada? Será que existe outra solução? A gente pode parar para pensar e questionar isso. Será que existe uma outra distribuição de plantio que ele também vai ter o mesmo lucro? Se existe outra solução, quantas podem existir? Então tá aí três perguntas fundamentais quando a gente começa a estudar sistemas de equações lineares. Então, o nosso caminho de agora em diante é buscar entender como encontrar solução, ou seja, como que a gente vai resolver sistemas de equações lineares, estudar, analisar quantas soluções existem, se existe uma, porque pode ser que nem solução exista, né? Então, isso é um ponto importante de estudar em sistemas lineares. Primeiro, se não existir solução, como é que a gente vai encontrar? Tá? Então, tá aí três perguntas que vai ser o foco do nosso estudo de sistemas de equações lineares. Então, nós vamos analisar a existência de solução e, caso exista, como encontrá-las, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o nosso sistema de equações lineares e o que nós vamos fazer é uma forma de encontrar a solução. E o método que nós vamos entender agora é o método de eliminação de variáveis. A gente vai basicamente fazer operações sobre as equações desse sistema e aí nós vamos tendo sistemas equivalentes. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Nós temos aqui três equações e nós vamos primeiramente eliminar essa variável x1 dessa terceira equação. E para eliminar essa variável, a gente faz isso com as operações. Quais são essas operações? Eu posso multiplicar qualquer equação dessa. Eu posso substituir uma equação dessa pela combinação dela com outra. E eu posso ir fazendo permutação. Eu vou mostrar como isso faz na prática, depois a gente vai vendo com mais detalhes, tá ok? Então, para eliminar essa variável x1 da equação número 3, veja que a gente tem x1 também aqui na primeira equação. Então, a gente pode substituir. Então, essa equação 3 aqui, a gente vai substituir ela pela equação 1
menos a equação 3. Daí a gente vai ter o seguinte, a primeira equação ela repete, que a gente tem aqui x1 mais 4x2 mais 3x3 igual a 1. A segunda equação ela também vai repetir, que a gente tem 2x1 mais 5x2 mais 4x3 igual a 4. Então essa terceira equação ela vai ser trocada. Então a gente vai pegar o resultado da primeira com a terceira e colocar aqui. Então eu vou até trocar a cor aqui para mostrar o que é que foi modificado. Então nós vamos pegar a primeira equação menos a terceira. Então nós temos aqui x1 menos x1, isso dá 0. E a gente pega 4x2 menos 3x2, então menos com menos fica mais. Então vai ficar, o que vai sobrar aqui vai ser 7x2. E da mesma forma nós temos aqui 3x3, menos com esse menos vai ficar mais. Então nós temos 3x3 mais 2x3. Isso daqui vai ficar 5x3 igual a 1 menos 5, que é igual a menos 4. Então veja que a gente fez operações com as equações do sistema e daí a gente teve um outro sistema, só que esse outro sistema ele é um sistema equivalente. Então a ideia nossa é ir eliminando variáveis e obtendo sistema equivalente. Agora o nosso próximo passo é o seguinte, nós já eliminamos esse x1 aqui do nosso sistema original. O nosso segundo passo agora é eliminar a variável x1 da segunda equação, desse novo sistema. Então nós temos que eliminar essa variável x1. E para isso, observe o seguinte, que a gente tem aqui 2x1 e aqui temos x1 na primeira equação. Então veja que é possível a gente pegar essa primeira equação, nós multiplicamos ela por 2. Então se a gente multiplicar essa equação por 2, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 2x mais 8x2 mais 6x3 igual a 2. Então, nós multiplicamos essa primeira equação por 2 e veja que agora nós podemos subtrair, né, essa equação, que eu vou chamar aqui, ó, eu vou marcar ela com essa estrela. A gente pode subtrair essas duas equações, essa estrela e essa duas estrelas. Quando a gente faz essa subtração, nós vamos manter a primeira equação. Então eu vou repetir ela aqui, ó. Nós temos aqui x1 mais 4x2 mais 3x3 igual a 1. Então agora a gente vai fazer a subtração dessa equação com essa daqui, porque quando a gente subtrair, a gente vai eliminar a variável x1, porque nós temos 2x1 menos 2x1. Nós temos 8x2 menos 5x2 vai dar 3x2. E agora 6x3 menos 4x3, 6 menos 4 dá 2x3. E agora 2 menos 4, que é igual a menos 2. E então a gente repete a terceira equação. Então nós temos aqui 7x2 mais 5x3 igual a menos 4. Veja que a gente obteve já um outro sistema equivalente. Nós temos aqui três sistemas equivalentes. Continuando aqui com a resolução do nosso sistema, o nosso próximo passo vai ser eliminar agora essa variável x2 desta terceira equação. Então nós queremos eliminar essa variável. Então eu vou enumerar essas equações, vou chamar aqui de equação 1, 2 e 3. Então o que eu posso fazer se eu quero eliminar a variável x? Eu tenho que colocar
essas equações com o mesmo coeficiente de x2, né? Então aqui eu vou manter a minha primeira equação. A minha segunda equação, eu posso multiplicar ela por 7 e aí eu vou ter 21x2 mais 14x3 igual a menos 14. E a terceira equação eu posso multiplicar por 3. E aí eu vou ter 21x2, aqui faltou o índice 2, né? Mais 15x3 igual a menos 12. Então aqui eu obtive esse outro sistema e veja que eu posso agora manter essas duas equações aqui. E essa terceira equação eu posso substituir fazendo a subtração da segunda com a terceira. Então, nós vamos ter x1 mais 4x2 mais 3x3 igual a 1. Vou manter a segunda equação, aqui vai ficar 21x2 mais 14x3 igual a menos 14. E agora eu vou subtrair essas duas equações. 21x2 menos 21x2, isso dá igual a zero. Eu pego 14x3 menos 15x3, isso dá menos 1x3, né? Aqui dá menos x3. E aqui eu tenho menos 14, menos com menos dá mais. Então vai ficar menos 14 mais 12. E isso é igual a menos 2. Então menos x3 é igual a menos 2. Então eu posso multiplicar por menos 1. E então eu tenho que x3 é igual a 2. E assim eu obtive esse outro sistema equivalente ao sistema lá do início do exemplo. E o que a gente pode perceber agora? A gente percebe que a gente já encontrou aqui, ó, a solução x3. A gente eliminou as variáveis x1 e x2 e encontrou a solução x3 do nosso sistema. Então a gente já sabe que x3 é igual a 2. Agora a gente volta aqui, ó, na equação e substitui o valor de x3. Então eu posso vir aqui, ó, e trocar esse x3 por 2 e eu vou encontrar o valor de x2. E aí quando eu sei o valor de x2 e x3, eu volto nessa equação, faço a substituição e aí eu encontro o valor de x1. E então por esse processo a gente encontra, né, a solução do nosso sistema. Já que o valor de x3 é igual a 2, eu vou substituir aqui e aí eu vou ter 3x2 mais 2 vezes 2 igual a menos 2. Então a gente tem que 3x2 mais 4 igual a menos 2. Então 3x2 é igual a menos 2 menos 4. 3x2 é igual a menos 6. Então a gente encontrou que x2 é igual a menos 6 dividido por 3. Que isso é igual a menos 2. E agora a gente volta aqui nessa equação e substitui o valor de x3 e x2 para encontrar o valor de x1. E fazendo isso, nós temos x1 mais 4 vezes x2, que é igual a menos 2, mais 3 vezes x3, que é igual a 2, 3 vezes 2, tudo isso igual a 1. Então, nós temos x1 menos 8 mais 6 igual a 1. Então, x1 menos 2 igual a 1. Então, x1 é igual a 3. Então, nós encontramos a solução do sistema.
Então a nossa solução é x1 igual a 3, x2 igual a menos 2 e x3 igual a 2. Assim, a gente consegue resolver o nosso sistema e encontramos a solução do sistema. Essa solução ela foi encontrada utilizando o método de eliminação de variáveis. E essa eliminação foi feita por meio de operações elementares sobre as equações. Então, recapitulando, as operações elementares sobre as equações de um sistema que nós podemos fazer foi, a gente multiplicou as equações por um número diferente de zero. Veja que isso a gente realizou durante o processo de encontrar a solução. A gente pode adicionar uma equação a outra, ou seja, a gente pode combinar, somar ou subtrair. E a gente pode também fazer uma permutação, trocar a ordem das equações. E todas essas operações que a gente faz sobre um sistema, a gente vai obtendo sistemas equivalentes. Por que isso? Porque a gente vai tendo sistemas equivalentes que têm a mesma solução, e aí cada vez mais esse sistema ele vai ficando mais simples. E aí a gente consegue encontrar as soluções do sistema. Então veja aí no exemplo que a gente discutiu, que quando a gente fez as operações sobre o sistema, nós conseguimos transformar ele em um outro sistema que é equivalente. Eles têm a mesma solução. Então aqui por meio desse sistema que a gente encontrou, a gente achou a solução de uma forma mais fácil do que ele na forma original. E essa solução que a gente contou para esse sistema é a mesma solução para esse sistema, porque eles são equivalentes. Você pode até testar. Você testa aqui os valores de x1, x2 e x3 em cada uma dessas equações, você vai ver que isso forma uma solução. Ou seja, nós fizemos a eliminação aqui, das variáveis x1 e x2 para obter aqui o nosso sistema equivalente. Bom, até agora a gente viu o método de eliminação de variáveis para poder resolver um sistema de equações lineares. Nosso próximo passo é usar esse método apenas com a matriz dos coeficientes das equações do sistema, porque todo sistema linear ele está associado a uma matriz. O que vamos fazer no próximo vídeo é associar um sistema a uma matriz, e assim todas as operações elas vão ser feitas sobre as linhas da matriz. E até o próximo vídeo.